Boa noite a todos, me chamo Lucas e aqui nós vamos tratar da otimização de portfólio de investimento utilizando crédito. O grande objetivo desse estudo é trazer um contraste usando metaheurísticas para a otimização de portfólio, demonstrar os ganhos do uso dessa abordagem e trazer exemplos de aplicações reais aqui para o contexto do mercado brasileiro. Bom, como introdução aqui, nós vamos trazer uma revisão da literatura, um referencial teórico e metodológico e trazer as discussões do modelo proposto e de como ele pode ser viável num contexto real para o mercado de investimentos. Bom, trazendo contexto, no mercado de financeiro existe uma grande variedade de alternativas de investimento. Essa variedade tão complexa, ela exige que você tenha formas robustas de calcular principalmente a otimização de portfólio. Então, dado essa grande diversidade de investimentos e a grande alternativa, grande quantidade de opções que você pode recorrer para investir, é de grande interesse que você consiga acessar de alguma forma um portfólio ótimo. E utilizando a otimização linear discreta, a gente permite modelar essas decisões de compra e venda de forma prática e eficaz e que respeite condições reais de mercado. Então, esse estudo vai ser principalmente focado no tipo de portfólio que é de minimização de variância. E aqui a gente entende que a minimização da variância ela acaba reduzindo a dispersão dos retornos esperados e facilita nas tomadas de decisões. E esse tipo de abordagem que é chamado de portfólio ótimo de Markowitz, que vai ser tratado no referencial. Para desenvolver um modelo de otimização de portfólio com otimização linear discreta que seja capaz de selecionar empresas que minimizem a variação de portfólio, aqui pensando em portfólio de ações, a minimização desse portfólio vai ser dada pela seleção desses stickers com seus respectivos pesos. E que entendendo-se que ao minimizar a variância, efetivamente está escolhendo a melhor combinações de ativos que reduz a dispersão dos retornos, que toma uma decisão mais consistente. Então, a gente pode implementar esse modelo criando um código em MPL, bem como a comparação com meta aproximada, a meta heurística da busca tabu. Aqui vai ser feito o contraste entre esses dois e visando mostrar e evidenciar se a busca tabu de fato é uma abordagem consistente para ser uma alternativa para o uso da MPL. Quando se leva em conta a otimização de portfólio, a principal referência vai ser o Herr Markowitz em 52. Markowitz ele formaliza a ideia da otimização de portfólio e traz a estratégia de que você deve, para maximizar o retorno, ao mesmo tempo existe a minimização do risco. E aqui você tem uma mudança radical na forma de se pensar investimentos e de se pensar portfólio, e a esse tipo de abordagem é chamada de abordagem de modelo de média variância. Com Markowitz trouxe a ideia da covariância dos variáveis serem importantes, bem como o peso atribuído que minimiza a variância total do portfólio. Dada essa abordagem, muitas outras foram trazidas, como o Draper em 2002, que utiliza métodos metaheurísticos para realizar a otimização e assim ele escapar dos problemas já conhecidos como de ótimos locais ou de otimizações instáveis que foram apresentadas nas primeiras versões Markowitz. Em 2019, nós já temos aplicações para o mercado de brasileiro, como o Silva, que mostrou portfólio usando a IBRX50 para fazer a composição do portfólio otimizado. A Amaral em 2020 também aplica uma escolha de ações para portfólios brasileiros, aqui aplicando programação linear e programação não linear para sua seleção. E Milhomem Dantas em 2020 fazem uma revisão bastante sistemática da literatura sobre a otimização de portfólios. Claramente o Markowitz é o autor mais citado e contam com muitos investidores, pesquisadores e referências técnicas que reforçam uma presença muito forte e muito necessária de soluções metaheurísticas para a abordagem do problema. Então, o uso de metaheurística já é preterível aqui na otimização de portfólios
E aqui nós vamos fazer essa análise da busca tabu e vendo se ela de fato ela consegue satisfazer as expectativas de ser uma abordagem viável. Aqui indo pela teoria da otimização de portfólio, as variáveis principais para o problema é o retorno esperado de um portfólio, que é definido como a média ponderada dos retornos esperados ativos individuais, cada qual ponderado pelo seu capital investido, o risco ômega. Então, a sua exposição ômega, quanto maior ela em cada um ativo, maior o peso que ele é atribuído. O risco que aqui ele é medido em termos da variância, e ele é traduzido numa matriz de covariâncias entre as variáveis, onde o risco será traduzido como uma alta covariância entre os seus ativos individuais dentro do mesmo portfólio. Para a teoria do Markowitz, o problema da seleção de portfólios de investidor ele é definido como uma busca no portfólio que minimiza a variância, que atinge um retorno igual ao esperado a RP e que satisfaça uma condição de soma dos pesos de ativos que seja em unidade. Então, aqui deseja-se minimizar a variância do portfólio, sujeito a você ter um retorno desejado, né, um retorno P, e que você consiga preservar que a soma de cada ativo seja 1. Né? Então, você tem um portfólio aqui restrito, definido, você tem capital finito para fazer investimento nesse portfólio. Você deseja que a variância seja a menor possível, que o retorno seja o mais previsível possível e que ainda assim você consiga satisfazer um retorno mínimo que traduzido como RP. E aqui o ponto de partida da solução do problema de mínima variância vai ser o método de Lagrange, que ele traz multiplicadores lambda e gama para incorporar diretamente as restrições de normalização dos pesos e de retorno esperado da nossa função objetiva. Então, a formulação do Lagrangiano ela é definida como a combinação da variância do seu portfólio, das suas restrições, garantindo que os pesos sempre somem 1 e que o retorno esperado atinja um retorno-alvo RP. E as condições de primeira ordem aqui chamadas são obtidas ao calcular as derivadas parciais da função lagrangiana, que elas acabam resultando nas expressões para os pesos ômega-i e nos sistemas de equações que definem uma solução ótima. Então, ao empregar isso, tem-se a possibilidade de aplicar, de satisfazer as condições de KKT, de linearização do modelo. Ao fazer essa passagem da Lagrangiana, a gente passa de um problema que não é linear, que é o problema das variâncias, e começa a entrar no modelo linear, em que se permite uma otimização mais fácil e direta. E aqui trazendo uma introdução às condições de KKT para linearização do modelo, que são conjuntos de regras para garantir a otimalidade do problema sujeito a restrições. Elas estendem o método de Lagrange para incluir restrições de desigualdade, e a formulação que é um problema de otimização que busca minimizar a variância do portfólio sujeito a restrições de retorno esperado, normalidade dos pesos e não negatividade. Aqui as derivadas parciais do sistema de condições são derivadas a partir do Lagrangiana e incluem multiplicadores de Lagrange às desigualdades. Essas condições garantem que as soluções encontradas sejam ao mesmo tempo viáveis e ótimas. Na implementação, nós vamos adotar cada uma dessas restrições aqui, vão ser chamadas de KKT1 para lambda, KKT2 para gama. São transformadas em restrições lineares adicionais ao problema anterior e essas restrições são aplicadas para cada um dos ativos, utilizando como variáveis auxiliares como a matriz de variância e covariância, e isso acaba permitindo que o problema seja linearizado. Então, as condições de KKT1 e KKT2 elas garantem que Z, que é a nossa variância portfólio, ela seja suficientemente grande para conter a variância real das partes. Então essa daqui é uma das principais condições de linearidade. Essa condição ela acaba sendo incorporada às condições padrões do portfólio de Markowitz,
como as condições do limite dos pesos e as condições do retorno esperado. Com a inclusão dessas, garante-se uma linearização do modelo e isso torna a abordagem mais robusta, restrita e os parâmetros aqui utilizados eles são ótimos baseados na literatura. Então, ao mesmo tempo, isso também cria uma garantia de que os parâmetros da Lagrangiana eles vão ser ótimos em relação ao portfólio. Bom, uma vez que as condições de linearidade estão estabelecidas por meio das funções de KKT, podemos fazer a implementação do modelo de otimização MPL, aqui destacando os conjuntos, variáveis de decisão, funções, objetivos e restrições utilizados para o problema. Os conjuntos incluem ativos de retorno médios anuais, bem como matrizes de covariância entre os ativos, são carregados a partir de um arquivo de entrada. A função objetivo FO que ela busca a minimização da variância total do portfólio. Cada uma das restrições abordadas, aqui especificamente sobre as restrições de KKT. Tem o investimento de uma carteira hipotética aqui de 100%, que é a soma dos pesos. E as empresas selecionadas em seu portfólio elas têm um peso não nulo. Né? Então, isso é uma restrição de seleção para as variáveis do seu portfólio. As restrições 5 e 6 são referentes a KKT. O investimento percentual em cada empresa seja maior ou igual a zero, ou seja, evita que tenha valores negativos e o retorno da carteira seja maior ou igual ao retorno esperado possível RP, para um valor mínimo de variância encontrada. Uma vez definido o problema, agora vamos falar um pouco da busca tabu. A busca tabu é uma metodologia que explora espaço de soluções de forma eficiente para evitar ciclos de soluções subótimas por meio de uso de restrições temporárias, chamadas de lista tabu. O algoritmo ele tem 6 etapas, uma etapa de inicialização, onde inicia-se uma variável viável, definida ou aleatória. Uma etapa de estrutura de vizinhança. A vizinhança é formada por alteração nos pesos, aqui nos pesos de cada ativo selecionado para o portfólio. A lista tabu, na sequência, ela faz movimentos recentes são armazenados nessa lista, que ela tem um tamanho fixo, e movimentos antigos são descartados à medida que novos são adicionados. Existe um critério de aspiração que as soluções tabu podem ser aceitas caso apresentem uma melhora significativa, evitando que o algoritmo ignore potenciais ótimos globais. A função objetiva aqui será a minimização da variância total do portfólio, similar à abordagem da MPL. E a iteração, ela realiza a iteração onde a cada passo a melhor solução na vizinhança ela acaba sendo escolhida pelo algoritmo de busca tabu. Aqui é um pseudocódigo com uma descrição geral do algoritmo, detalhando os passos desde a entrada de dados até a obtenção das melhores soluções. O algoritmo utiliza como entradas aqui os ativos definidos e seus retornos médios, μ, a matriz de covariância sigma e o tamanho da lista tabu. Os critérios de aspiração, máximo número de interações da lista, então a lista iterativamente nesse loop ela vai ser performada até que ela possa retornar o conjunto dos melhores pesos para a minimização da variância total do portfólio. Os dados utilizados aqui eles têm uma janela de intervalo e 2011 16, 21 23 com periodicidade anual. A população inicial constituiu em 165 empresas que possuíam ações no BMF-Bovespa nos respectivos anos de coleta. Nem todas as empresas divulgam consistentemente seus dados financeiros e de dados de mercado, por isso exclui-se empresas que não estejam presentes em todas as amostras, né, para garantir assim que é uma comparação idônea entre diferentes períodos e que você não tenha períodos com uma amostragem muito maior ou muito menor, dependendo da quantidade de empresas disponíveis no índice. Depois da simulação preliminares, então ao final foram 25 empresas com dados disponíveis para aplicação no modelo por ano. Portanto, essas empresas compõem as amostras e são usadas em todas as simulações, desde as simulações mais antigas até as mais recentes. Então, todas as simulações serão tratadas como otimização de pesos relacionados a essas 25 empresas, tanto no modelo em MPL quanto para a busca tabu.
Aqui é uma amostra dos resultados obtidos comparando os métodos de MPL busca tabu, destacando a mínima variância, o retorno mínimo, o tempo de execução e os pesos alocados em cada uma das empresas selecionadas. Comparação de desempenho, em termos de mínima variância, o método de MPL foi mais eficiente em todos os anos, como esperado, alcançando valores menores em relação ao tabu. No entanto, o método tabu obteve retornos mínimos maiores, indicando talvez uma maior exposição ao risco de cada um dos ativos. O AMPL apresentou tempos de execução significativamente maiores do que o da busca tabu, enquanto a busca tabu foi mais eficiente computacionalmente, completando as simulações em menos de 3 segundos, enquanto o AMPL falha nesse quesito e tem simulações de execução muito longas. Visto isso, essa já é uma das vantagens mais claras do uso de algoritmos como de meta-heurísticos como a busca tabu em relação ao modelo de MPL, uma vez que para um portfólio de 25 empresas ainda se tem um tempo considerável para execução, quando esse portfólio tende a ficar maior, esse tempo cresce exponencialmente justamente por conta do problema ser NP difícil. Aqui nos métodos estatísticos vamos apresentar uma análise comparativa entre os métodos MPL busca tabu, considerando os principais indicadores ao longo do tempo, né? Assim, tomando como indicadores principais seria sempre a variância mínima do tempo de execução, o retorno mínimo. E o método MPL obteve uma variância mínima média significativa menor do que a busca tabu, o que indica uma maior eficiência na redução de risco. Em termos de tempo de execução, a MPL teve uma média de 68 segundos, enquanto a busca tabu foi mais rápida, com apenas 1,9 segundos em média. Então, a busca tabu consegue chegar em resultados muito próximos ao MPL, e ainda assim o tempo de execução significativamente menor. Quando retorno mínimo, a busca tabu ela obteve resultados superiores, com uma média de 1,18 em comparação ao 0,45 da MPL. Esse retorno ele claramente é uma exposição maior ao risco, não necessariamente isso impacta diretamente o modelo, já que ele tem que ser visto sob a ótica do seu risco-retorno, e aqui a MPL se sobressai. Mas isso já traz um indício positivo em relação à busca tabu, sobretudo na consistência do resultado apresentado em relação à MPL e no significativo tempo de execução. O gráfico vai ilustrar a variação da variância mínima ao longo dos anos e verificar também a consistência em relação aos dois algoritmos. Aqui vendo que eles mantêm uma defasagem praticamente constante em várias janelas de tempo. Resultados confirmam que a aplicação da otimização linear discreta ela é viável e eficaz para desenvolver um modelo de otimização de portfólios, focado na minimização da variância com base em retornos esperados para empresas brasileiras. Traz o benefício da minimização das variâncias e a escolha de combinações de ativos que reduzem a dispersão dos retornos esperados. Acaba contribuindo para a decisão de investimento mais consciente. E na comparação entre os métodos, a gente pode verificar que o modelo implementado em MPL e o modelo apresentado em busca tabu fornecem comparações muito próximas, né? Então as comparações entre os modelos são muito próximas, e o que indica que os dados obtidos pela busca tabu podem ser relevantes, principalmente quando o tempo computacional é um fator imprescindível. Então, dado que exista uma restrição de tempo computacional, se torna até preterível o uso de algoritmo com busca tabu em detrimento do MPL, principalmente por conta da proximidade dos resultados esperados. Então, aqui isso reforça o uso de algoritmos meta-heurísticos para todo o processo de otimização de portfólio e acaba corroborando o que foi observado na literatura. O modelo tem bastante aplicabilidade nos dados reais, principalmente por conta do seu período de treino e de comparação, que foi feito totalmente utilizando dados reais e disponíveis no mercado. E a estabilidade dos modelos, a estabilidade gráfica dos modelos também é um contexto bastante significativo e bastante sensível para o contexto de investimentos.
o que torna a abordagem por busca tabu e algoritmos meta-heurísticos uma ferramenta bastante valiosa para gestores e investidores na tomada de decisões estratégicas e sistemáticas dentro do universo dos investimentos. Bom, em geral é isso, essas são as principais considerações do trabalho. O ponto talvez mais relevante aqui seja a abordagem da KKT para a linearização do portfólio e a comparação entre os tempos de execuções entre a MPL e busca tabu. Aqui destaca-se que o problema é NP difícil e que o problema representa muitos mínimos locais, o que faz com que a maioria dos métodos não heurísticos tenha muito problema na otimização desse portfólio. Então esse portfólio eles tendem a ser bastante complexos. A inclusão de um ativo ela acaba expandindo muito essa complexidade, principalmente com todo o uso das matrizes de covariâncias, o que reforça ainda mais o uso de algoritmos meta-heurísticos. E com isso concluo a apresentação. Gostaria de agradecer a apresentação de todos e me coloco à disposição para sanar qualquer dúvidas ou questionamentos. Obrigado, tchau, tchau.